Olá, boa noite. A paz seja convosco, meus irmãos. Estou agora voltando do meu trabalho e o Senhor me fez lembrar de um texto bíblico dos dois discípulos do caminho de Emaús. A Bíblia relata que esses homens, logo após a crucificação de Jesus e a morte de Jesus, eles voltam, talvez decepcionados, para casa, porque o seu mestre estava morto, aquele a qual eles haviam largado tudo para segui-lo, agora estava morto. E é interessante que no meio do caminho Jesus se apresenta a eles, mas eles ainda com os olhos como se tivesse escamas, né? Não conseguiram notar ou enxergar que quem estava indo com eles ao caminho era Jesus Cristo. E a Bíblia relata que quando eles chegaram em suas casas, convidou Jesus, sem mesmo saber quem era Jesus, a entrar nas suas casas. E a Bíblia relata que quando Jesus, ele pegou o pão, partiu, levantou, partiu, orou, deu graças e partiu, as escamas dos olhos desses dois discípulos caíram e eles reconheceram que era Cristo, mas quando isso aconteceu, Jesus sumiu do meio deles. Há quem diga que esses dois discípulos eram pai e filhos. Há quem diga. Há outros que relatam que poderiam ser o esposo e a esposa. Não sabemos, a Bíblia não relata. A Bíblia só fala que era dois discípulos. Mas o que eu vinha meditando sobre esse texto é a questão da volta desses discípulos para casa a partir do momento da morte de Jesus. Talvez houve uma decepção, e eles então voltam para as suas casas decepcionados de terem largado tudo para seguir Jesus, e agora Jesus estava morto, e eles voltam para casa triste, assim também como Pedro, que logo após a morte de Jesus ele volta para a velha vida, ele volta para a pesca. Mas a partir do momento que Jesus se apresenta vivo a esses discípulos, quando reconhecem que era Jesus, no mesmo momento, a Bíblia diz, no mesmo momento, era já tarde da noite, como eles mesmos haviam dito a Jesus, para que Jesus entrasse, que já era tarde da noite. Mas no momento que os olhos deles se abrem, eles reconhecem que era Jesus, que ali estava vivo. Mesmo sendo tarde da noite, eles voltam para Jerusalém. Eles retornam para Jerusalém, de onde eles haviam saído decepcionados. Eles retornam a Jerusalém para anunciar que Jesus estava vivo, aleluia, que Jesus havia ressuscitado. E eu estava meditando nesta palavra e o Espírito Santo alegrou o meu coração, porque às vezes nós nos decepcionamos com muitas coisas e às vezes nos esfriamos por causa de alguns desapontamentos, por motivo de algumas decepções na nossa vida, ou por motivo de não alcançarmos aquilo que nós desejávamos.
Mas eu tenho uma notícia para você que está decepcionado, você que está abatido, você que por algum motivo está pensando em desistir, em retornar. Oh, aleluia. Eu tenho uma notícia para você nesta noite. Jesus está vivo. Oh, Rabácia, Candarachévias. Jesus está vivo, meu amigo, meu irmão, minha irmã. E o fato de Jesus estar vivo é o motivo que você tem de retornar ao caminho. É o motivo que você tem de retornar a se alegrar na presença do Senhor. E por quê? Porque se Ele está vivo, Ele vai cumprir a promessa que Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero encerrar esta palavra de meditação, que você possa se alegrar, porque mesmo que as coisas não estão andando da maneira que você desejaria ou deseja que estivesse, Jesus, Ele vive. Ele não só vive, como Ele está contigo. Ele caminha com você, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te sustenta, Ele renova, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele nos dá descanso. Então, se alegre com esta boa notícia, se alegre com as boas novas. Jesus está vivo, Ele venceu a morte. Deus vos abençoe e fique com esta reflexão em nome de Jesus.